Senhor Jesus, nosso Pai, que o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, que nos tem chamado para levar a Tua palavra até os confins desse mundo, dá-nos a direção, dá a direção para os Teus servos, para que possamos saber exatamente o que o Senhor quer de nós. A gente sabe que nesses últimos tempos, cada vez vai ficando mais difícil. Parece que a porta estreita vai se estreitando mais e menos pessoas estão conseguindo entrar pela porta. Então eu peço que o Senhor venha alertar-nos, venha nos dar direção, venha nos dar discernimento, para que possamos agir exatamente, rigorosamente de acordo com a Tua vontade. Eu sei que vivemos dias difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Mas eu sei que o Senhor não nos abandona, nunca, jamais, em tempo algum. Nós somos filhos, herdeiros. Nós carregamos conosco a natureza do Senhor. E por conta dessa natureza, a gente quer fazer a Tua vontade. Quem é filho, quer fazer a Tua vontade, meu Pai. E o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Eu peço pelo amor do Teu nome, pelo amor do Teu nome, Senhor, venha conduzir os nossos pensamentos. E não deixe ninguém sair dessa reunião de forma como entrou. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Graças a Deus. Então, a palavra que Deus nos tem dado nesses últimos dias tem sido sobre Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando o Espírito Santo diz, não erreis, não erreis. Quer dizer que nós podemos errar e podemos acertar. Depende da cabeça de cada um. Depende da sua cabeça, da minha cabeça. A minha vida depende de ouvir e obedecer para não errar. Agora, se eu ouço, mas não obedeço, eu também tenho esse direito de não obedecer. Eu vou colher os frutos da desobediência. Eu queria que vocês entendessem o que nós tentamos explicar hoje pela manhã, qual o projeto de Deus para as nossas vidas. Quando Deus criou os céus, quando criou a terra, antes disso, Ele tinha os seus anjos, arcanjos, querubins, etc., que o serviam permanentemente. Mas, dentre
os anjos surgiu aquele que veio trair, que veio se corromper, que você sabe bem da história. Lúcifer, por que Lúcifer deixou a sua condição privilegiada como querubim da guarda de Deus e se revoltou contra Deus? Por que isso? O que o fez desejar o lugar de Deus? Veja que ele era perfeito. Ele era perfeito. Mas, porque ele tinha acesso direto ao Altíssimo, e ele viu, e ele aspirou o lugar de Deus, porque ele tinha autoridade, ele tinha poder. Mas ele tinha uma coisa que Deus tinha lhe dado, como deu a nós: o direito de escolher. O direito de escolher a sua própria vontade. Deus nunca fez robôs. E aí você vai entender por que o mal existiu. Deus não criou o mal, mas o mal surgiu da perfeição. O mal surgiu de um anjo que era o sinete da perfeição. Lúcifer era o sinete da perfeição, até que se achou iniquidade nele. Ele era perfeito, mas ele deu vazão à sua rebeldia, porque ele invejou Deus. Ele invejou, ele desejou, aspirou o lugar de Deus. Então, aconteceu o que aconteceu. Foi lançado fora, e com ele a terça parte dos anjos. É bom você sempre lembrar disso, porque às vezes você pensa assim: bom, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu nasci, eu sou de Deus, graças a Deus, e você acha que, bom, agora eu estou garantido, tenho a minha salvação garantida. E você, então, relaxa na fé. E esse é um grande problema. Lúcifer teve o direito de escolher se reagir contra Deus. Então, o batizado com o Espírito Santo também tem esse direito. Por exemplo, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu tenho o direito. Eu posso reagir e escolher, por minha própria vontade, deixar de servir a Deus e amar o mundo e as coisas que o mundo oferece. Eu posso fazer isso, você também pode, todos nós podemos fazer. É claro que o Espírito Santo alerta, ele nos ensina. Está lá escrito que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, não é isso? Se eu não me engano, é 1 Timóteo 4. Só conferir aqui isso. Ele diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Hein? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito, olha só, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu creio que isso aconteceu com Lúcifer. Ele cobiçou o lugar de Deus, teve inveja, quis. Então, por isso foi expulso. Por que isso aconteceu? Deus não sabia que Lúcifer viria traí-lo? Não sabia? Sabia. Deus sabia de todas as coisas. E qualquer um que estivesse no lugar de Lúcifer faria o mesmo. Deus sabia disso. E por que fez isso? Por que aconteceu isso? Porque Deus não criou robôs. Se ele tivesse criado robôs, então os robôs teriam que obedecê-lo de qualquer maneira. Mas ele não criou robôs. Assim como quando ele nos gerou pelo Espírito Santo, ele não nos deu assim a garantia de nós não nos abandonar a fé, apostatar da fé. Não, isso é possível. Isso é muito possível. Muitos deixaram a fé na época de Paulo, que nós temos acompanhado. Deixaram a fé por causa dos espíritos enganadores. Mas no projeto de Deus, essa é a visão que eu tenho, que eu entendo. Você pode conferir se é válida, se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Mas essa é a minha visão, esse é o entendimento que Deus me deu. Talvez vai ajudar você a entender mais as coisas de Deus. Então, ele fez tudo perfeito, mas a imperfeição surgiu quando houve a inveja. E por que houve a inveja? Porque Lúcifer estava permanentemente diante de Deus. Então ele viu Deus, ele tinha acesso a Deus, ele gostou daquela posição. E ele então quis a posição de Deus. Então, já sabe da história. Deus, então, poxa, um anjo me traiu. E ele resolveu, por livre e espontânea vontade, Deus, né, em gerar filhos. Porque os anjos não eram filhos. Os anjos não são filhos. Os anjos são criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Filhos são aqueles que são gerados pelo próprio Deus, os filhos de Deus. Então Deus, para gerar filhos, ele fez Adão e Eva e deu-lhes tudo. Eles eram perfeitos. A mesma situação de Lúcifer lá no céu. Adão e Eva eram perfeitos, não faltava nada. Nada. Tinha o mundo aos seus pés. Tinha o domínio, o poder, a autoridade total em toda a terra. Eles dominavam. Mesmo com tudo perfeitíssimo, ainda assim o homem foi rebelde. Você já sabe da história. Tudo bem, expulsa o homem e deixa-o só. E Deus não abriu mão do seu sonho de querer ter um filho. Já que não pôde ser com Adão e Eva, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma nação pelo qual vai nascer o meu filho, porque eu vou mandar meu filho no mundo morrer, dar a vida,
semear a sua própria vida para salvar aqueles que são sinceros, verdadeiros, transparentes. Por isso que você vê que Deus, que os olhos de Deus passam por toda a terra para buscar aqueles que são sinceros, verdadeiramente sinceros. Às vezes a pessoa está no pecado, mas ela é sincera. Então Deus a perdoa, lava, purifica, etc. Faz nova criatura, porque aquela criatura é sincera. Ele quer filhos. Deus quer filhos. Deus almeja filhos. O que era antigamente o grande sonho dos casais, que era ter filhos, isso já vem de Deus. Deus colocou isso no ser humano, porque Ele mesmo queria um filho. Mas Deus, o que fez? Para ter um filho, Ele teve que sacrificar também. Ele teve que sacrificar. Quando nós lemos esse texto que está escrito lá em Gálatas, não erreis, Deus avisando, não erreis. Você tem condições de errar, eu tenho condições, nós temos condições de errar, mas nós não vamos errar. Se eu tenho a minha cabeça no lugar, se eu tenho juízo, se eu estou em Jesus, Jesus está em mim, se eu tenho a palavra dele, se eu tenho a orientação, se eu tenho a receita da eternidade, não, eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu, que é a minha salvação, e da filiação que nós temos com Ele. Então eu não vou errar. Eu tenho consciência que posso errar, mas eu não vou errar. Eu tenho consciência também que posso acertar, eu vou acertar. Então nós vemos aí Jó como exemplo disso. Jó não conhecia a Deus, mas era homem íntegro, reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal. Então, o que acontece? Deus, isso que está aqui, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Deus, quando uma pessoa, como é que você pode zombar de Deus? Como é que nós podemos zombar de Deus? Como é que o ser humano pode zombar de Deus? Deus não está vendo o que eu estou. Tem muita gente, Ele não está me vendo, Ele não considerá-lo quando vai começar, ou quando tem uma intenção má de invejar alguma coisa, ou de desejar, cobiçar alguma coisa que é proibida. Então Deus, obviamente, sabe de tudo que está acontecendo, mas a pessoa que tem essa consciência, e agora eu estou falando dos convertidos, eu estou falando dos que nasceram do Espírito Santo. Então, se nós temos consciência do que é certo e do que é errado, e fazemos o que é errado, nós estamos zombando de Deus. Nós estamos desconfiando que Ele não tem conhecimento do que eu estou tentando fazer, ou pensando em fazer. Então ele fala, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque Deus mostra a sua perfeita justiça. Ele dá a cada um de nós a direção, a consciência do que é certo e do que é errado. Você tem consciência do que é certo e do que é errado. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Não, todos, quando erramos, nós erramos conscientemente. Todos, quando acertamos, acertamos conscientemente.
E Deus sabe, Deus vê. E quando a pessoa não teme a Deus, ela se deixa levar pela sua própria cobiça, os seus próprios desejos. Quando ela não teme a Deus, que é uma qualidade daqueles que são nascidos de Deus, temor a Deus. Às vezes a pessoa nem é nascida de Deus, mas teme a Deus, como foi o caso de Jó. Mas o que é bacana é que Deus nos dá o direito de fazer escolha, o que é certo ou o que é errado. Eu não sou um robô, nem você. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. E somente aqueles que são gerados pelo Espírito Santo têm a natureza divina e não querem errar. Sabem que pode errar, nós podemos errar, mas nós não queremos errar, e não vamos errar. Eu não vou errar. Depende de mim errar ou não errar, não depende dos outros, não depende da autoridade espiritual, depende de cada um de nós. E nessa visão da vontade de Deus, que queria tanto filhos, o que ele fez? Ele enviou o filho dele, a semente dele, deu essa semente, colocou na terra, e essa semente veio gerar os filhos de Deus, e de forma que nós somos os filhos de Deus. Aqueles que nascem da água do Espírito Santo são filhos de Deus. E quem é filho é fiel ao Pai. Essa é a realidade, como foi o caso de Jesus. Então você agora tem uma ideia mais abrangente do plano de Deus, o plano glorioso de Deus. Ele não gerou filhos por uma palavra, não. Ele gerou filhos através do sacrifício do próprio filho dele. Então, quando uma pessoa tem consciência disso, e todos nós temos, e se não temos é porque não lê a Bíblia, não leu a Bíblia, não conhece, mas a palavra está aí disponível para todos. Então nós temos perfeita consciência de que podemos errar, como também podemos acertar e continuar acertando. E se por acaso nós erramos de forma consciente, absolutamente consciente, e já não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus, porque uma vez consciente do erro e seguimos o erro, então faltou e falta temor para com Deus. Por que estou falando disso agora, nesse momento? Porque no nosso meio nós temos pessoas assim, pastores, esposas, bispos, obreiros, enfim, pessoas que estão na obra, no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não vou falar dos outros, estou falando da gente. Nós temos pessoas assim no nosso meio, que sem temor estão no nosso meio. Você não sabe o que está acontecendo dentro do coração dessa gente, mas que existe. Eu não me sinto em liberdade quando eu faço reunião com vocês, porque eu sei que no nosso meio tem gente que não serve, tem gente que não teme a Deus, mas está no nosso meio e se faz passar por trigo para tirar proveito da terra, ou como semente do diabo para corromper os outros que são trigo. Porque essa é a função do joio. O joio nunca vai ser trigo.
mas pode barrar o caminho do trigo, pode emperrar o trigo, pode levar o trigo a se perder. O trigo não vai levar o joio a se perder, mas o joio leva o trigo a se perder. E você tem que tomar cuidado com a sua salvação. Cada um de vocês, cada um de nós, cada um de nós. O diabo viu a glória de Deus, era perfeito em sabedoria, com toda a sua sabedoria, ele foi burro e se deixou levar pelo desejo de ocupar o lugar de Deus. Já que eu não posso ocupar o lugar de Deus, o diabo disse para si: eu vou fazer uma coisa contrária àquilo que ele é. Tudo que ele é de bom, de perfeito, justo, etc., eu vou ser justamente o oposto. É isso que o diabo faz, e fez, e faz, e continua fazendo. E é isso que o diabo oferece para aqueles que são incautos, ou aqueles que têm uma mínima cobiça, inveja, vontade de estar em posições superiores, porque querem usufruir os benefícios desse mundo, querem e estão ligados às coisas do mundo. Então o diabo sabe quem é quem, ou não sabe. O diabo sabe quem sou eu. Ele fica 24 horas, eu já falei isso para vocês, monitorando. 24 horas ele fica monitorando a mim, a Esther, a você, a todos nós. E se ele vê que há qualquer ou mínima inclinação para o erro, ele vai atacar. E a pessoa vai cair, porque ela tem uma inclinação para o mal. Veja que nesse texto ele deixa claro: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, para aqueles que não nasceram de Deus, mas estão inseridos no nosso meio, você pode ter certeza, cedo ou tarde, você vai sair fora. E o pior, não é sair fora do nosso meio, das regalias, das benesses que a igreja te dá, não. Você vai sair fora para se perder. Vai sair fora do mesmo jeito como Satanás saiu fora. Tinha tudo e perdeu. Do mesmo jeito como Adão e Eva tinham tudo perfeito, mas se perderam. Por quê? Porque o mal está dentro de você. É isso que acontece. É isso que vai acontecer. Cedo ou tarde você vai sair. Eu não tenho uma bola de cristal que me diz: ó, fulano é, fulano não é de Deus, não. Mas eu tenho o Espírito de Deus que me garante que tudo que a gente semear, isso também a gente vai ceifar. Tudo. Tudo. Ninguém pode passar por cima disso aqui. É impossível. Porque é o que está escrito. Só para você ter uma ideia, Jesus venceu o diabo pessoalmente, como homem, como filho do homem, filho de Deus no homem. Ele venceu Satanás usando a palavra, apenas a palavra de Deus. Tão somente a palavra de Deus. Está escrito, só isso. Está escrito, e o que está escrito, ninguém pode ultrapassar, nem Deus, porque para ele colher filhos, para ele gerar filhos com a natureza dele, filhos com o DNA dele, filhos mesmo, filhos,
verdadeiramente filhos, ele teve que dar o primeiro filho dele. Então veja que, como diz lá João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, ele teve que dar, ele teve que sacrificar, ele teve que abrir mão de Jesus para poder me salvar, para poder não me salvar tão simplesmente, mas para poder me gerar uma nova criatura, um filho dele. Então essa fé você tem que carregar dentro de si, para que haja temor do seu coração. Se você tem essa qualidade de fé, você vai guardar a sua salvação, você vai guardar a sua filiação com Deus, porque não é qualquer um que pode chegar diante na igreja e falar, meu pai. Não é qualquer um, são poucos, infelizmente são poucos. Deus mandou o filho dele, e o filho gerou e continua gerando filhos para Deus. Mas através de quem? Dos seus filhos. Nós somos os filhos dele, que hoje pregamos o evangelho, anunciando para outras pessoas que Jesus veio. Então, veja que Deus, assim como ele enviou Jesus, ele enviou a você, a mim, a cada um de nós. E se nós não somos filhos, ou se somos filhos, e desejamos, almejamos, aspiramos algo que é errado, nós vamos colher os frutos disso, quer a gente goste ou não, quer a gente tenha sido fiel 20, 30, 40 anos, 50 anos, não importa. Se você escolher mal, você vai se arrebentar, porque o que está escrito, está determinado. Na hora da amargura, na hora da dificuldade, na hora da humilhação, na hora da vergonha, na hora do sufoco, eu disse, meu pai. Eu só falei assim, meu pai. Eu não sabia orar, tamanha a vergonha, a humilhação, mas eu falei, meu pai. Quando eu falei, meu pai, o pai se manifestou. O pai veio ao meu encontro e me encheu de gozo, de alegria, me encheu de vida. E se você é filha, filho, e quando você fala, meu pai, na hora da aflição, na hora da angústia, ele vai fazer o mesmo com você. Eu tive essa experiência que eu tenho passado para vocês, mas você também pode ter essa experiência. Se é filho, você não precisa de favor de ninguém, você pode chegar ao pai. Você não precisa do anjo, do arcanjo, do querubim, do serafim. Você só precisa que você assuma a sua postura, a sua posição de filho. Ó, meu pai, e agora? A quem eu vou recorrer? A essa situação, essa injustiça que eu estou sofrendo, que eu estou passando, porque eu sofri uma injustiça desgraçada. E quando eu me ajoelhei e disse, Senhor, meu pai, eu disse, meu pai, e ele veio ao meu encontro. Isso só serve para quem realmente é filho e tem andado de acordo com o que está escrito, a palavra dele. Entenderam? Você está entendendo? Então, você que não teve a experiência do novo nascimento, se você não correr atrás, se você não buscar esse novo nascimento, mais do que qualquer coisa na sua vida, mais do que tudo nesse mundo, não se iluda porque é esposa de pastor, de bispo, ou é obreira ou obreiro, não se iluda porque você é um pastor ou um bispo, não se iluda. Se você não é filho, você sabe que não é filho.
Se você não é filha, você sabe disso. Mas se você é filha, você também sabe que é filha. Você tem certeza. Ninguém tira isso de você. Impossível. Porque é o próprio Espírito Santo. O DNA de Deus está dentro de você. É o que Pedro fala. Que nós carregamos, né? Somos participantes da natureza divina. Quem é, e quem não é, não é. Quem é, quem não é, não é. Mas, aqueles que são de Deus e não cuidam, porque Adão e Eva eram de Deus. Sabe lá o que é Deus descer para andar com ele, passear com eles, pelas tardes. Então Deus tinha prazer em caminhar com a sua criatura. Mas mesmo assim, mesmo tendo tudo, ainda assim vieram a desobedecer. E é o que acontece com aqueles que não nasceram de Deus. Quem é filho, Deus fala, meus filhos vão me obedecer, como meu filho Jesus. Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O mesmo que ele fala para Jesus, ele fala para os demais filhos dele. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas Deus não nos fez robôs. Não, nós temos o direito de errar. Mas nós não vamos errar. Nós não vamos trair o amor de Deus. Nós não vamos trair o nosso Pai. Então Deus tem criado filhos para que estes filhos venham servi-lo por toda a eternidade. E os anjos que são fiéis a Deus batem palma, não ficam com inveja não, batem palma. E os filhos assumem a posição de filhos e vão servir ao Pai. A Bíblia não fala de anjo que será coluna no templo de Deus. Fala? Você já ouviu isso? Não fala de anjos serem colunas do templo. Fala dos filhos. Colunas no templo de Deus. Com um novo nome. E vão conhecer o novo nome de Jesus. O novo nome de Jesus. E vão conhecer o novo nome da cidade querida. Privilégio apenas dos que são de Deus, realmente filhos de Deus. Aleluia. Essa é a nossa glória. Esse é o nosso salário. E é uma glória para mim, é uma glória para você. É para mim, eu creio que para você que é de Deus, que é filho de Deus, é uma glória você ser coparticipante da família de Deus aqui na terra, gerando filhos para o seu Pai. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, usa você, a mim, para gerar filhos para Ele, que é o que o Pai quer de cada um de nós. Não somos apenas oficiais ou profissionais do Evangelho que pregamos a palavra. Não. Nós fomos enviados para levar a salvação eterna, ou seja, a filiação com o Pai. Essa é a sua missão, é a minha, é a nossa missão. Então, tudo mais desse mundo fica sem qualquer valor para nós, porque nós carregamos essa paixão de querer gerar filhos para Ele, com a pregação, com o ensino da palavra, dando para outras pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Olha só a grandeza de missão que Deus nos deu. Não é isso que diz o texto sagrado? Que os anjos gostariam muito de quê?
de pregar o Evangelho? Não é isso? Não fala isso? Os anjos gostariam disso, mas isso é missão nossa, privilégio nosso. Então, quando nós vemos no nosso meio pessoas que são verdadeiramente joios, são joios, a gente fica triste, revoltado, indignado e, sabe, com aquele mal-estar. Porque quando você é de Deus, quando você tem o Espírito de Deus e está com uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, você sabe diferenciar, sim ou não? Sim ou não? Você tem discernimento. Há alguma coisa entre você e a outra pessoa que não tem o Espírito de Deus. Ou não é? Você tem essa sensibilidade? Você tem essa sensibilidade? É claro que essa sensibilidade é só para quem é realmente filho de Deus. Porque quem é filho sabe que é. E sabe discernir quem não é. Sabe discernir. Lidando com a pessoa, vai saber que aquela pessoa é ou não é filha de Deus. E eu pergunto, que liberdade há entre você e aquela pessoa? Que comunhão há entre você e aquela pessoa? Nenhuma, porque você não vai confiar nela. É ou não é? Eu não confio. E se eu não confio, eu não quero estar junto. Porque, como eu sou uma pessoa muito aberta, aquela pessoa pode pegar alguma coisa que eu falar, bobagem que eu falar, ela pode pegar e querer levantar isso, ou espalhar, e eu não quero isso. Então eu não tenho liberdade com aqueles que não são de Deus. Não tenho. Não tenho. Se vier na igreja, nós vamos ajudar, vamos orar, vamos pedir para Deus, oh meu Deus, salva, etc. Mas eu não quero comunhão com essas pessoas. Não há como você, uma pessoa que é de Deus, manter uma comunhão harmoniosa com uma pessoa que não é de Deus. Como pode a luz e as trevas andarem juntos? Aí ele fala no versículo seguinte, olha só. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que é semear na carne? Só pode semear na carne quem vive na carne. Ou não é? Quem vive no Espírito semeia na carne? Quem vive no Espírito semeia na carne? Não. Semeia no Espírito. O que é semear na carne? É semear seus desejos, suas concupiscências, seus sonhos pessoais com relação à carne, com relação ao seu coração incircunciso, seu coração sujo, seu coração que nada tem a ver com Deus, seu coração carnal, sua visão carnal, seus desejos, suas vontades, sua cobiça de conforto material, de beleza, de vaidades, de desejos, de ter isso, ter aquilo outro, que foi o que aconteceu com Satanás, lá no céu. Ele almejou aquilo que Deus tinha. Então, quando a pessoa semeia na carne, ela sustenta dentro de si o objetivo de um dia, eu quero também ser bispo, eu quero morar em tal lugar, eu quero tomar conta disso, eu quero tomar conta daquilo, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa roupa, eu quero ter. Ela não está satisfeita.
ela não fica satisfeita. É uma pessoa insatisfeita, vive insatisfeita, porque ela é carne. E só quem é da carne aspira ou semeia para a carne, para a sua própria vontade. Só quem é da carne. Mas quem é do Espírito, é como nós todos que viajamos, vamos para um lado, vamos para outro, vamos para tudo quanto é lugar. É como você morava aqui, agora está morando ali, morava numa casa boa, agora está numa casa ruim, velha, suja, e você tem que limpar. Mas se você é de Deus, se você é nascida do Espírito Santo, ou se é nascido do Espírito Santo, não importa, você enfrenta aqueles problemas. Por quê? Porque você é espírito, você é espiritual, você é de Deus, você tem a natureza divina. E você não reclama, você não fica lamentando, cochichando com outras pessoas. Seus olhos são bons, graças a Deus. Você sempre vai dar graças a Deus, graças a Deus. Por quê? Porque o principal você já tem, a maior riqueza desse mundo você já tem, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus, o DNA de Deus. Você tem Deus dentro de si, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de si. Não é isso que Jesus fala? Não é isso? Não é isso que ele disse? E viremos para ele e faremos o quê? Morada. Então quem semeia no Espírito, puxa vida, nova oportunidade. Estou numa nova igreja, vou começar tudo do zero. Tudo que eu fiz lá atrás, agora eu vou fazer novamente, agora com mais experiência. Então você quer dar, você quer salvar almas, você tem sede de almas, você está fissurado em ganhar almas, porque você está semeando ou quer semear no Espírito. Mas se você não é Espírito, você é carnal, então você quer semear na carne, você quer tirar proveito, você quer receber. É como nós temos falado, quem tem o Espírito Santo quer dar, quem não tem o Espírito Santo quer receber. Você pode ver, todas as pessoas que vêm até nós, elas querem o quê? É receber. É claro, porque elas não têm o Espírito Santo. Mas as pessoas que têm o Espírito Santo não vêm para nós para pedir, porque elas já têm. Elas estão satisfeitas. Ou eu estou errado? Se você deseja alguma coisa, se você aspira a alguma coisa, se você sonha com alguma coisa, é porque você ainda não está satisfeita. E não está satisfeita ou satisfeito porque não tem o Espírito de Deus. Mas se você tem o Espírito de Deus, você fica satisfeito. Você está satisfeito. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja o lugar onde você vai morar, ou não é? É ou não é? Então nós temos testemunhos no nosso meio de pessoas que estiveram longe, estiveram afastadas, passaram, tiveram risco até de vida. O Celso Rebeque esteve lá no Catar, foi no Dubai. Quanto tempo você ficou lá? 11? 12 anos? 12 anos numa igreja de quantos membros? Quantas pessoas? 200 e poucas pessoas. Mas começou com quantas pessoas? 4 anos na sua casa. Quer dizer, toda dificuldade estava lá com você. Toda dificuldade estava lá com você. E você estava ali, lutando. Por quem? Pela sua família? Não. Por pessoas que não eram filhas de Deus. Então, sai de lá e deixa lá uma igreja com 200 e poucos filhos de Deus. Olha que coisa gloriosa.
Deus honra aqueles que o honram. Não é isso que Jesus falou? Não sei se você se lembra. Jesus disse: aquele que me honra, o Pai o honrará. Então, se eu honro a Deus, Deus vai me honrar. Se eu não honro a Deus, Deus vai me honrar? Não. É o que está escrito. Tudo que a gente semear hoje, amanhã nós vamos colher. Hoje nós colhemos, você colhe, todos colhemos o que plantamos ontem. E vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. Nem Deus pôde ultrapassar essa lei. A lei inflexível da vida. Quer você goste ou não goste. Quer você seja de Deus ou não seja de Deus. Tudo que você semear, hoje você vai colher amanhã. Tudo. Tudo. O que semeia na carne, ele está dizendo, vai colher da carne. E o que semeia no Espírito, vai colher do Espírito. Então, os que semeiam na carne, estão saindo. Estão deixando a obra. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu prefiro trabalhar com 10 pessoas que sejam de Deus, do que trabalhar com 1 milhão de pessoas que não sejam de Deus. Porque eu não vejo números. Eu vejo almas. Eu vejo espírito. A gente quer qualidade, a gente não quer quantidade. Não me iludo com quantidade. Eu fico realmente feliz quando eu vejo pessoas realmente buscando a Deus. Eu fico feliz da vida. Oh, meu Deus, pessoas vindo aqui na frente e desejando o Espírito Santo. Isso me alegra, porque foi Deus que enviou aquela pessoa. E isso que faz a gente feliz, porque a gente é espírito. Quem é espírito quer gerar espírito. Quem é espírito busca fazer, dar. Não busca, não espera receber, procura dar. Então, quando você é consagrado a pastor, ou esposa de pastor, você foi consagrado para dar. Não para pedir, não para receber, mas para dar. O que Deus fez, Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu, Ele semeou o Filho dele, para ter a você, a mim, a nós como filhos também. Essa é a nossa glória. Só quem é de Deus sabe isso. Quem não é, vai dizer igual o diabo falou para Eva: mas não é bem assim. Mas não é bem assim. Continue falando assim. Cedo ou tarde você vai colher isso que você está falando. Você vai colher. Então, quando Paulo fala lá, 1 Timóteo 4, quando ele diz: mas o Espírito, é o Espírito Santo, o Espírito com letra maiúscula quer dizer Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatarão alguns da fé. Quer dizer, alguns de Deus, alguns do Espírito Santo, porque a fé vem do Espírito Santo. Apostatarão alguns da fé. O que é
Apostatar. Qual é a tradução que você vê nesse verbo? Apostatar. Apostasia. É deixar a fé. É abandonar a fé. É abandonar a condição da fé. Porque nunca estiveram na fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso nós temos no nosso meio. Mas quem nasce de Deus, esse nunca vai apostatar. Por quê? Porque é de Deus. É nascido do Espírito Santo. Tem a natureza de Deus. Carrega consigo segundo Pedro 1:4. Carrega consigo o quê? A natureza divina, está aqui. Pelas quais Ele, Jesus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, quer dizer, pela palavra, pelas promessas, preciosas promessas, fiqueis participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Então, os nascidos de Deus são participantes da natureza divina. E tem mais. Cuidado. Porque quem não tem para dar, quer receber. E se quer receber, é porque não tem. Se não tem, reclama, lamenta, faz lamúrias, e fala, e fofoca, e diz isso, diz aquilo, e pragueja, e deseja o mal, e olha com maus olhos. Tudo isso vai voltar contra si mesmo. Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Você é participante da natureza de Deus? Ai daquele que falar de você. Ai daquele que olhar com maus olhos você. Porque está falando de um ungido de Deus. Uma pessoa ungida de Deus. Eu não estou falando isso para você não falar mal de mim. Se quiser falar, pode falar à vontade. Eu falo isso para que os que não sabem tenham cuidado para guardar a sua própria salvação, a sua própria natureza divina. Guarde a sua natureza divina. Não olhe para ninguém. Ontem nós falamos sobre isso. Não fique a olhar para os outros. Não fique com inveja dos outros. Não fique na internet buscando novidade, não. Leia a palavra, aprenda a palavra. Busque-o em oração, em espírito, em verdade. Oh, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Você vai estar protegendo o tesouro imensurável, infinito e eterno que Deus lhe deu. Graças a Deus. E eu falo com muita alegria, com gozo na alma. Graças a Deus, Ele tem me guardado, me preservado. Ele tem me guardado. Graças a Deus. Não sou perfeito. Somos todos imperfeitos, mas
mesmo dentro dessa imperfeição, eu carrego comigo aquilo que Jó carregou: integridade, temor e fugir do mal. Fugir do mal. Pense bem na sua vida. Entenderam? Você entendeu o plano de Deus? Os anjos, mesmo anjos, se voltaram contra ele. Depois colocou Adão e Eva. Eles eram a imagem e semelhança de Deus. Eles perderam essa imagem e semelhança de graça. Mas agora não. Agora eu vou gerar filhos, disse o Senhor. E através do seu filho, ele era o unigênito de Deus. Coloque aí, por favor, 3,16, João 3,16. Todo mundo sabe esse versículo, mas nem todos entendem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sabe o que significa unigênito? Único. É o Filho único que ele tinha. Único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna vem quando o unigênito Deus se entregou e gerou outros filhos. Então Jesus deixou de ser unigênito para ser o quê? Primogênito, o primeiro. E ele e nele todos nós estamos, todos os que nasceram da água e do Espírito Santo. Por isso, se você ler depois lá João capítulo 17, Jesus faz a oração buscando ou mostrando o seu objetivo, uma unidade com Deus, para que onde nós estejamos, estejam Ele conosco, não é isso? Uma unidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, no Filho, os demais filhos. No Filho, no primogênito, os demais filhos. E o Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Pai, os filhos e o Espírito Santo. O Pai, os filhos e o Espírito Santo. Mas por enquanto é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Mas vai chegar o momento em que serão o Pai, os filhos e o Espírito Santo. Em Jesus, nós somos filhos e herdeiros de Deus. Amém, pessoal? Quem nasceu da água e do Espírito? Quem não nasceu, fica chupando o dedo. Vai fazer o quê? Se eu pudesse gerar, eu geraria, mas não posso. Isso é uma coisa íntima. Só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. O que eu faço, bispo, para nascer de novo? Você tem que priorizar os seus desejos, suas concupiscências. Você tem que priorizar sobre todas as coisas que Ele venha a ser. Ou fazer, viver em você o Espírito dele. Tem que buscar o Espírito Santo. Não é buscar línguas estranhas, não. O Espírito Santo. Que ele venha fazer morada dentro de você. Você tem que buscar. Correr atrás. Oh, meu Deus, eu sei que eu não tenho o Espírito Santo. Eu sei que eu não tenho. E você sabe que não tem. Quando a pessoa não tem, ela sabe que não tem. Ou não sabe? Sabe ou não sabe? Porque eu sei que tenho. Mas quando eu não tinha, eu sabia que não tinha. Hoje eu sei que tenho. Quem me revela que eu tenho o que não tenho? É o próprio Espírito Santo. É o que está escrito. Que o Espírito Santo
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quem não tem essa confirmação do Espírito Santo não é filho de Deus. Não é. Pode até pregar o Evangelho, pode até fazer milagres, pode usar o nome de Jesus, a palavra de Jesus, fazer o que bem entender em termos de obras, mas vai continuar sendo bastardo, digamos assim. E Deus não tem bastardo. Ou é filho ou não é. Ou é filho ou não é. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu te peço que venha a clarear essa visão, esse entendimento. Aleluia. O Senhor não vai mais criar um novo mundo, não. Tudo que o Senhor tem planejado vai acontecer, mas vai acontecer com os filhos que o Senhor gerou pelo Espírito Santo. Ó, meu Pai, teremos um novo nome, uma nova cidade, e o teu nome, novo nome, será conhecido só daqueles que verdadeiramente se entregaram a Ti. Meu Pai, abra o entendimento dos Teus servos, para que todos eles venham conscientemente não errar, não falhar, não fazer aquilo que a carne sempre está almejando. Eu te peço, Espírito Santo, guarda-nos a todos, livra-nos do mal, livra-nos do mal. O diabo é o mal, livra-nos do mal, perdoa-nos os pecados, como perdoamos também aqueles que nos ofenderam. Mas eu te suplico, Espírito Santo, fale mais com essa pessoa que o Senhor escolheu e que ainda não se decidiu. Não a deixe em paz. Tire o sono dela, tire o sossego dela, mas não deixe-a ficar assim, meu Pai. Venha convencê-la para que ela possa ser também filha do Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai. Eu te imploro, em nome do Senhor Jesus. Não é justo, meu Pai, que nós estejamos lutando pelos que estão lá fora e os de dentro estejam se corrompendo ou se misturando com aqueles que o Senhor salvou. Pelo amor do teu nome, meu Pai, guarda-nos a todos. Muitos estão, aliás, alguns estão apostatando, abandonando a fé por não terem realizado os seus sonhos com respeito a este mundo. Guarda-nos, Senhor. Pelo amor do teu nome, eu te peço, Espírito Santo. Convença aqueles que ainda não foram convencidos. Mas haja salvação no nosso meio, meu Pai. A gente só pode dar aquilo que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Se a gente tem o Espírito, a gente tem para dar. Se a gente não tem o Espírito, então a gente não tem nada para dar. Nós temos que receber. Então, meu Pai, faça uma obra no nosso meio. A obra que o Senhor tem desenvolvido, crescido por esse mundo inteiro, meu Pai, precisa de pessoas de verdade, precisa realmente de filhos nascidos em casa, gente que o Senhor possa contar e que não vão fazer o que fez Lúcifer ou Adão e Eva. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, meu Pai. Amém e graças